Para aí, Alfredo. Oi, calma aí, Jéssica, ficou meio tonto. Fala, galera, tamo junto. Eu aqui, o Bilbilzão, com você aí. Hoje, mais uma aula linda, maravilhosa. Vamos trabalhar sobre as teorias evolucionistas. E eu quero sua atenção, porque aqui, biologia, teoria evolucionista, o Bilbil sabe e você não pode perder a cabeça. Roda a vinheta. Hoje vamos trabalhar esse assuntozinho aqui maravilhoso. Lembra que a gente comentou um pouquinho na aula anterior sobre algumas teorias sobre a origem da vida, biogênese e abiogênese, e eu falei um pouco sobre o criacionismo, beleza? Hoje a gente vai focar no evolucionismo. Lembre-se, o termo evolucionismo ele é recente. Antes do evolucionismo e do criacionismo, os termos utilizados eram fixismo para o criacionismo, porque era fixo, a coisa não mudava, enquanto que aqueles que discordavam disso não diziam que não era fixo, que transformava, que ocorria transformação, por isso que é chamado de transformismo. Beleza, galera? Tranquilo? Passado o tempo, tornou-se o criacionismo e o evolucionismo, que as coisas evoluem. Beleza? Dentro do evolucionismo, a gente tem dois cientistas principais, Lamarck e Darwin, e três teorias, que aí surge o lamarckismo, o darwinismo e o neodarwinismo, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, beleza? Lamarck foi o primeiro carinha, ou o primeiro evolucionista a pensar dessa forma, né, vamos dizer assim, e ele, observando o comportamento e desenvolvimento dos animais, ele concluiu algumas coisinhas. Primeira coisa que você deve lembrar quanto ao Lamarck, é a lei do uso e desuso. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais eu uso uma determinada estrutura, mais ela desenvolve. Olha aqui, ó. Quanto mais eu uso, quer dizer então que mais desenvolve. Da mesma forma, se eu uso menos, menor uso, eu consequentemente desenvolvo menos. Bilbil, isso faz sentido? Vamos pensar só nisso aqui. E esquece o que você já ouviu sobre lei do uso e desuso. Olha para mim. Vamos pensar no carinha na academia. Quanto mais ele malhar, mais ou menos ele vai desenvolver a musculatura? Mais. E se ele não malha, desenvolve menos. Então, por exemplo, eu aqui, ó, malhando, aumenta aí da edição, aumenta, bota aí o braço grande. Isso aí, tá vendo aí? Então eu tô aqui, ó, grandão. Por quê? Eu malho muito, segura aí. Agora, se eu não malhasse, como é que ficaria? Menor desenvolvido. Foi ou não foi? Se a gente parasse para pensar só nisso, faria sentido em alguns casos. Beleza? Quanto mais eu usar, mais desenvolve. Qual foi o problema de Lamarck? Lamarck chegou e disse assim: ei, além da lei do uso e desuso, eu quero que você lembre que quanto mais ele usar, mais desenvolve, e este desenvolvimento, esta característica que ele adquiriu, ele pode transferir. Como assim, Bilbil? Transferência dos caracteres. O que é isso? Transferência dos caracteres adquiridos. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais eu usar, eu vou desenvolver, e além disso, eu posso transferir para o meu descendente. Já pensou? Eu malhei, fiquei forte, grandão, meu filho já vai nascer como? Oi, me dá o peito aí. Não, não pode, não é assim? Vocês sabem que não é dessa forma. O cara andando de moto, sofreu um acidente, arrancou o braço, ficou sem o braço. O que é que vai acontecer? O filho dele já vai nascer sem um braço? Não, beleza? Foi aí que Lamarck começou a perder crédito, beleza? Mas por que a gente estuda ele? Porque foi o primeiro, é importante pra gente. Em seguida aparece Darwin. E Darwin vem agradecendo a Lamarck por ter incentivado ele, né? Aguçado esse sentimento nele também. E ele desenvolve o que a gente chama de seleção natural das espécies.
Darwin foi um cara que teve muita sorte. Por que sorte? Óbvio, a sorte, entre aspas aí. Ele estava no local certo, na hora certa, com as pessoas certas. Resumindo, o cara estava pronto para fazer uma viagem e concluir aquilo que iria revolucionar o conhecimento quanto ao desenvolvimento das espécies. Ele deu uma volta ao mundo e principalmente lá em Galápagos, ele conseguiu concluir de forma mais ampla aquilo que ele tinha concluído em casa estudando com pombos. Beleza, galera? Tranquilo? Então, esse carinha chegou e disse assim, ó, eu tenho vários indivíduos, só que eles sofrerão uma seleção de forma natural. Serão selecionados os indivíduos mais adaptados. Então, ó, os mais adaptados irão se manter. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem não for adaptado é eliminado. Fechado? Com isso a gente começa a comparar os dois. Como assim, Bill? Lamarck, por exemplo, para explicar o pescoço da girafa, que é um exemplo clássico aí dessa comparação para os dois, disse o quê? A girafa tinha pescoço curto. Só que aí a carência de alimentos a nível dela forçou ela a fazer o quê? Esticar o pescoço para pegar o alimento na copa das árvores. Ei, calma, segura aí, segura a onda. Ela tinha um pescoço curto, começou a esticar o pescoço para pegar lá em cima. Isso não é usar a estrutura do pescoço? Quanto mais eu forçar aqui, ela vai esticar. Fechado? E como ele dizia que essa característica era transferida, os descendentes dessa girafa cada vez tinham um pescoço maior. E aí ia subindo. Foi ou não foi? Deu para entender a parada? Então quer dizer que tinha uma girafinha assim, com o pescoço curtinho, ela esticou um pouquinho. Quando ela estava perto de morrer, ela fez filha. Continua a saga do crescimento do pescoço. Ela, pois não, mamãe. Cresceu mais um pouquinho. Filha, a sua avó começou o crescimento do pescoço. Continua ela, pois não, mamãe. E assim ia até ter as girafas que a gente tem hoje. Já Darwin diz o quê? Ei, não era assim não. Não tem como transferir essa característica. Quer dizer que existiam girafas de pescoço pequeno e de pescoço grande. A de pescoço grande eram mais adaptadas. Se mantiveram no ambiente, enquanto que a de pescoço curto foram eliminadas. Beleza? É importante você entender também, embora a gente vá entrar um pouquinho aqui no neodarwinismo já, para explicar todo esse conceito que eu vou falar, o neodarwinismo quer dizer o quê? Novo. É o novo darwinismo. Por quê? Porque aqui agora a gente vai enxertar o conhecimento que a gente tem de genética. Como assim, Bill? Darwin não conhecia nada de genética. O que ele concluiu foi com base em fenótipos, características que ele via no indivíduo. Agora a gente tem um conhecimento de genética. Como a genética interfere na adaptação. Como as características aparecem. Como eu tinha lá girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo. Darwin não sabia explicar. Ele sabia que era assim. Era feito aquele filme lá do Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. Não é assim? Foi, Chicó? Então, olha para cá. Vai fazer isso aqui. Na genética, não. Agora, eu entendo como é que ocorre o padrão daquela característica. Quem determina aquele fenótipo? Qual é o gene? Qual é a expressão gênica? Beleza? Sabendo disso, a gente começa agora a entender, com base na genética, uma coisinha chamada de mutação, outra chamada de deriva gênica, outra chamada de variabilidade genética. Entendeu? Então são características ou evidências que a gente vai ter no âmbito da genética interferindo nos conhecimentos de Darwin para que ele seja selecionado. Então quer dizer que, por exemplo, uma mutação quando ocorre determina uma mudança, por exemplo, na característica do indivíduo. E aí esta mutação, tornando ele diferente, pode tornar ele mais adaptado ou menos adaptado. Se ele é menos adaptado,
eliminado, enquanto que aqueles que apresentam características mais vantajosas se mantêm. Foi ou não foi? É aí que eu quero que você entenda esta representaçãozinha aqui, ó, de um funil. Como assim, Bilbil? De um funil. Eu quero que você olhe que em um ambiente a gente pode encontrar diferentes características ou diferentes indivíduos. E esses carinhas aqui irão se afunilando. Como assim? Eu posso ter indivíduos aqui, ó, cada bolinha dessa representando uma característica, vamos pensar assim. E esses caras apresentando padrões que serão pressionados pelo ambiente. Isso aqui representaria, vamos supor, a origem de tudo, né? Quantos indivíduos tinham ali. E aí uma determinada pressão do ambiente ocorre, e essa galera agora, ó, só consegue passar quem? Quem tem um diâmetro, vamos pensar assim, suficiente para passar pelo funil. Dessa forma, eu consigo selecionar algumas características de interesse. Isso aqui representaria, ó, esse intervalo aqui, as pressões do meio, e aqui os indivíduos selecionados. Então, ó, seria aqui o total de indivíduos, aqui a pressão do meio e aqui os selecionados. Deu para entender a parada? Tranquilo? Bilbil, o que é que eu preciso saber de tudo isso? Entender cada uma delas, como essas características ocorrem, qual a importância disso, e entender que isso aqui hoje rege os mecanismos de seleção. Como assim? Eu tenho que entender, por exemplo, se a gente pensar em, sei lá, um tratamento contra a bactéria. Existem várias bactérias. Se eu coloco um determinado antibiótico, eu começo a matar as bactérias. Só que algumas delas podem ser resistentes a esse antibiótico. Elas foram selecionadas. Aquelas que não eram adaptadas morreram e essas se mantêm. Deu para entender a parada? Outra coisa que é importante, que você tem que saber, são os tipos de seleção. Os tipos de seleção. Como assim, Bilbil? Eu tenho que entender que as seleções, elas podem ocorrer de formas diferentes. Como assim? Olha para cá. Eu posso ter a seleção chamada de direcional, disruptiva, estabilizadora. Foi? Eu posso ter esses três tipos aí de seleção. Como assim, Bilbil? Presta atenção no que eu vou lhe falar. Normalmente, os tipos de seleção, quando avaliados, eles observam três padrões. Isso aí é uma malíciazinha para a gente, tá? Três padrões de fenótipos dos indivíduos. Por exemplo, asa longa, média e pequena. Grande, médio e pequeno porte de peixe, por exemplo. O que é que eu quero que você entenda? Que para cada uma dessas eu vou ter um genótipo definido. Normalmente, vamos usar o exemplo do peixe. O peixe de grande porte, azão, azão. O de médio porte, azão, azinho. E o de pequeno porte, azinho, azinho. Fechou? Criei isso aqui pra gente. Isso já foi uma questão de vestibular. Então, o que eu quero que você entenda? Existem dois extremos, o de grande porte e o de pequeno porte. E existe o intermediário, que é o de médio porte. Fechado? Quando eu falo que a seleção é do tipo estabilizadora, quer dizer que eu favoreço o indivíduo de médio porte. Por quê? Eu não falei que o peixe de médio porte, ele é o azão, azinho? Quanto mais indivíduos desses eu tiver na população, ele pode, cruzando azão, azinho com azão, azinho, gerar tanto azão, azão, quanto azinho, azinho. Olha esse gráfico. O gráfico de uma seleção estabilizadora é dessa forma. Note que o pico dele, lá em cima, corresponde ao número de indivíduos em grande quantidade, representando
os indivíduos intermediários. Foi? Deu para entender? Então, na estabilizadora, favorece a manutenção de indivíduos intermediários. Quando a gente fala da direcional, eu vou direcionar, eu vou escolher, eu vou selecionar apenas um dos dois extremos. Ou eu favoreço o azão, que é o de grande porte, ou o de pequeno porte. Beleza? Tranquilo isso? Agora, na disruptiva, eu favoreço os dois extremos. Isso quer dizer que o de médio porte não é favorecido. Por exemplo, a questão que caiu foi justamente sobre isso, o tamanho do peixe, e ele dizia o seguinte: em uma população, mais ou menos assim, em uma população, encontrávamos uma situação de equilíbrio, né? De equilíbrio lá, estabilizadora, a população estabilizada. Então, médio porte lá em cima, fechado. Foi introduzido um predador. E este predador não conseguia comer o de pequeno porte porque ele se escondia nas rochas, e o de grande porte era muito grande, ele não comia. Sobrou para quem morrer? Para o de médio porte. Então a população do de médio porte diminui. No que ela diminui, as outras duas aumenta. Deu para entender a parada? Foi ou não foi? Agora eu quero ver você. Corra para o nosso material, pega aquilo ali, dá uma lida e rasga nos exercícios. Beleza, galera? Tamo junto e até a próxima. Vem comigo!